Nesse vídeo eu vou falar sobre a origem do Dia das Bruxas, o Halloween. The Jack-o'-lantern. The chocolate ice. Aproveita e já manda o vídeo pro seu amigo que nem precisa de fantasia pra sair no Halloween. Feio pra carai. Ah, o Halloween. Que época linda. Crianças brincando na rua, doces pra todo lado, espíritos malignos à procura de almas. E capitalismo. Tem como não amar? Por incrível que pareça, esse feriado começou mais ou menos quando sua avó nasceu, há 2000 anos atrás, com os celtas. Não esse celta idiota. Sim, agora tá certo. No festival chamado Samhain. Pronúncia nada a ver, que era celebrado na noite de 31 de outubro, marcando o final do verão e o início do inverno, que por ser uma época de escuridão e frio, naquele tempo era visto como algo místico. Por isso eles acreditavam que esse tempo de transição fazia com que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos estava mais fraco, o que resultava em um tipo de invasão de espíritos no mundo dos vivos. Por esse motivo, eles davam seu melhor em transformar o vilarejo, tentando trazer uma vibe mais acolhedora para o lugar, colocando várias fogueiras em diferentes partes, perto de casas e no topo de colinas, até no meio da cidade. Normalmente, essa fogueira que ficava no meio da cidade era usada por eles para fazer sacrifícios de animais aos deuses que eles acreditavam. Eles também achavam que as fogueiras concediam algum tipo de proteção contra os espíritos malignos. Então, pela maior parte da noite, eles dançavam e cantavam em volta das fogueiras que ficavam por lá. Quase um baile de favela, só que um pouco mais antigo. As pessoas se fantasiavam também naquela época, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eles usavam pedaços de animais para fazer suas fantasias, porque isso protegeria eles dos espíritos malignos, que não iriam saber que eles eram pessoas e os ignorariam. As fantasias eram bem grotescas e nojentas, como você pode imaginar. Em algumas tradições, um pouco mais recentes, algumas pessoas fantasiadas andavam pelo vilarejo, batendo de porta em porta e recitando poemas ou cantando canções religiosas para quem morava lá, em troca de comida. Quase igual testemunhas de Jeová hoje em dia. Uma outra coisa muito interessante feita por eles era um bolo chamado Barmbrack, que é parecido com o panetone de hoje em dia, tirando os objetos tóxicos de dentro do bolo, né? O Barmbrack era um bolo feito com várias frutas, onde eles colocavam objetos que simbolizavam coisas, sorte, amor, destino. Eles normalmente inseriam anéis, moedas e pedaços de roupa. Cada um significava algo, já que o pão era usado para prever o futuro de quem pegasse um pedaço. Se você pegou um pedaço com uma ervilha, você não se casaria naquele ano. Se fosse um graveto, você teria um casamento infeliz, ou disputaria seu amor com outra pessoa continuamente. Se você pegasse o pedaço de tecido, você teria má sorte e seria pobre. E a moeda significava que você teria uma ótima sorte e seria rico. O anel significava que você teria um futuro também sem dinheiro, ou seja, pobre. Conforme o tempo passou e o Papai do Céu mandou seu filho para morrer na cruz por nós, o cristianismo crescia na Europa. A Igreja Católica procurava ter mais influência, então essas tradições pagãs, celtas, foram reformuladas para serem coisas relacionadas ao cristianismo, atraindo assim mais fiéis para a Igreja Católica. O Dia de Todos os Santos foi estabelecido para honrar os santos católicos e o Dia de Finados passou a ser uma data para se recordar de pessoas falecidas. A ideia de fazer oferendas e acender velas ainda continuou, mas dessa vez com um significado religioso e não pagão. Na Idade Média, o festival mudou de novo, dessa vez para algo chamado Noite das Almas, onde as pessoas acendiam lanternas e faziam orações pelos mortos. As lanternas eram frequentemente feitas de beterrabas ou nabos, que eram esculpidos e iluminados com velas por dentro, sendo os precursores das abóboras que vemos hoje em dia no Halloween. Mas esses nabos não eram decorados de uma forma assustadora, e apenas esculpidos para se transformarem em lanternas. Nessa época foi quando algo chamado de Samhain apareceu,
onde muitas pessoas pobres batiam de porta em porta pedindo alimentos em troca de orações pelos mortos, que provavelmente é a origem do doces ou travessuras que vemos hoje em dia. Só que ao invés de oferecer orações em troca de comida, eles oferecem vandalizar sua casa em troca de doces. É quase a mesma coisa. Com o tempo, as celebrações de Halloween começaram a se tornar mais comunitárias e festivas, com desfiles e danças sendo feitos, mas ainda mantendo a lembrança dos mortos e o respeito às tradições celtas, junto também com a influência católica. Durante a Grande Fome, que aconteceu de 1845 a 1852, muitos irlandeses emigraram para os Estados Unidos, o que começou a criar uma mistura cultural por lá, espalhando lentamente as tradições do Halloween pelas comunidades. O trick or treating começou a ganhar a popularidade nos anos 30. Inicialmente, as crianças costumavam fazer travessuras em troca de doces, mas, com o tempo, isso se transformou em uma prática um pouco mais organizada, onde as crianças vão de porta em porta pedindo guloseimas e fazendo travessuras com as casas que não dão essas guloseimas para eles. Uma das decorações mais famosas do Halloween recente são as abóboras, chamadas de Jack-o'-lanterns. Elas são abóboras esculpidas com rostos assustadores, ou não. A origem delas vem de uma lenda irlandesa de um personagem chamado Jack Miserável. Segundo a lenda, Jack era um homem astuto e conhecido por enganar o diabo. Em uma das versões, ele convida o diabo para beber com ele, mas se recusa a pagar a conta. Então convence o diabo a se transformar em uma moeda para pagar a bebida. Ao invés de pagar a conta, Jack guarda a moeda em seu bolso ao lado de um crucifixo, prendendo o diabo assim. Depois de libertá-lo, Jack faz o diabo prometer que nunca levará a sua alma para o inferno. Quando Jack morre, ele não pode entrar no céu por sua vida cheia de pecados. E o diabo também mantém sua promessa de não levá-lo para o inferno. Sem um lugar para ir, Jack fica vagando pela escuridão eterna, com apenas um carvão em brasa para iluminar o caminho. Ele coloca o carvão dentro de um nabo oco, criando uma espécie de lanterna, a primeira Jack-o'-lantern. Os imigrantes irlandeses, ao invés de usarem nabos, começaram a usar abóboras por serem mais abundantes nos Estados Unidos do que os próprios nabos. No começo da popularização do Halloween, as pessoas se vestiam de monstros como bruxas, vampiros, Frankenstein, fantasmas. Mas recentemente, com a popularização de filmes, desenhos e animes, as pessoas basicamente usam dessa oportunidade para fazer cosplay do que elas querem, tipo Batman, Homem de Ferro, Câncer. Você sabia que existe até uma maldição das abóboras gigantes? Nos Estados Unidos e Canadá tem competições de abóbora gigante durante todo o Halloween. Mas a superstição diz que depois das competições essas abóboras descomunais se despedaçam ou estragam do nada, como se fossem amaldiçoadas por terem crescido contra a natureza. Outro clássico do Halloween é o candy corn, que é aquele doce amarelo e laranja feito de milho. Criado lá em 1880, ele virou um símbolo do feriado dos Estados Unidos, com quase 9 bilhões de unidades feitas todo ano. Ele é basicamente o arroz com uva passa dos Estados Unidos. Muita gente odeia o sabor e a textura do doce, e ele virou um dos doces mais polêmicos do Halloween americano. Não sei se o candy corn é bom, mas se você não gosta de arroz com uva passa, você é fresco. Apesar de sempre vermos o Halloween retratado com uma lua cheia nos filmes, ela é bem rara nessa época. A última foi em 2020, e a próxima só vai rolar em 2039. No final do século XIX, as fantasias para crianças eram simples e assustadoras. Eles usavam lençóis brancos para parecerem fantasmas, e esse visual virou o clichê clássico de fantasma que a gente conhece hoje em dia. Mas na época as pessoas realmente sentiam medo dessas crianças vestidas de fantasma. Acreditava-se que as bruxas usavam gatos pretos como espiões, ou até se transformavam neles. Na Idade Média, ser visto com um gato preto era quase uma condenação. Eles acreditavam que ele dava muita má sorte para quem estivesse com eles. Eu vou fazer um vídeo mais longo para elaborar melhor nessa ideia, mas resumindo, as curandeiras da época eram vistas como marginais e bruxas pela Igreja Católica. Como elas tinham que plantar e colher várias ervas para fazer os medicamentos que elas vendiam,
Os gatos ajudavam a proteger essas ervas de ratos ou algum outro tipo de animal que poderia infectar ou comer esses produtos. Então, a associação de bruxas e gatos pretos surgiu. Hoje, ela ainda é um símbolo do Halloween, mas em algumas culturas o bicho é até visto como sinal de boa sorte. E olha pra isso aqui, é só um neném. Nada mais do que isso, apenas um neném. Como você acha que isso vai te dar uma sorte? Você é burro? Muito obrigado por assistir mais um vídeo meu, deixa o like se gostou, que me ajuda bastante, se inscreve para mais vídeos e ativa as notificações, e vire membro se quiser me ajudar ainda mais. Tenha um bom dia, tarde ou noite, e fui!